oração. Então, sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa última aula do ano, né, da classe Permanecer. Nós estamos estudando pneumatologia, que é o estudo da pessoa do Espírito Santo, né, e a sua função, sua obra conosco. E nós vamos iniciar essa nossa última aula, e antes da gente iniciar, a gente vai fazer uma oração. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque Tu tem nos guiado até aqui e nós temos aprendido muitas coisas sobre o Espírito Santo. Temos aprendido como Ele age, como Ele trabalha em nossas vidas, temos aprendido a importância dEle e o papel dEle para a nossa salvação, nossa santificação. Nós pedimos que Tu continues conosco, que o Teu Santo Espírito continue nos dando sabedoria e entendimento e nos guie realmente a toda a verdade por qualquer versículo que formos estudar. Obrigada por tudo, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Gente, então vamos lá. Nós vimos, então, como que foi, né, esse estudo do pneumatologia. Nós começamos com uma introdução geral sobre o Espírito Santo, entendendo primeiro, ele é uma pessoa, ele é um ser que faz parte da Trindade ou ele seria um poder? Então, a gente primeiro entendeu isso foi nossa primeira aula, entendemos que ele é um ser pessoal, que faz parte do que nós chamamos hoje de Trindade. Claro que esse nome não existia quando a Bíblia foi escrita, esse nome vem do latim, né? Então esse nome não existia, mas o conceito está expresso por toda a Bíblia. Embora o nome não exista, o conceito está expresso por toda a Bíblia. E depois nós começamos a entender a presença do Espírito Santo na própria Bíblia. Como cada escritor revela o Espírito Santo. Então, nós fizemos o Espírito Santo no Pentateuco, o Espírito Santo nos livros históricos, o Espírito Santo nos livros proféticos maiores, a gente não abordou os profetas menores. Então, nós vimos Ezequiel, nós vimos Isaías, né? Então, nós vimos a presença do Espírito Santo nesses livros. E aí, nós entramos no Novo Testamento, e separamos. Nós vimos o Espírito Santo nos evangelhos sinóticos, que é Mateus, Marcos e Lucas. Só relembrando o conceito, eles são chamados de sinóticos porque eles têm um conteúdo que tem bastante conteúdo similar nos três, né? Então, eles têm um ponto de intersecção muito grande do conteúdo deles. E aí estudamos no livro de João, e no livro de João a gente tem o conceito do Espírito Santo ligado à palavra paracletos, né, que é advogado, que é ajudador, auxiliador, e ele vem como aquele outro paracletos, e é um outro que é do mesmo tipo de Jesus. Então, a gente viu esse conceito importantíssimo. Nossa maior aula foi a aula do trabalho do Espírito Santo no livro de Atos, né? Então foi uma aula bem grande, porque realmente é o maior conteúdo que a gente tinha para abordar. Na aula passada, a gente viu o Espírito Santo nos escritos de Paulo, né? Então, uma abordagem, né? Um vislumbre aí do Espírito Santo nos livros de Paulo. É claro que cada aula nossa dessa, ela não visa esgotar o assunto. Não seria possível nós esgotarmos esse assunto em 9 aulas, tá? O que nós estamos vendo aqui, talvez as passagens mais importantes, os conceitos mais importantes. E hoje nós vamos fazer a mesma coisa e nós vamos entrar, então, no nosso último livro da Bíblia, que traz uma apresentação singular do Espírito Santo, que é o livro de Apocalipse, né? Então, nós vou compartilhar aqui com vocês. Então, a gente continua com o subtítulo do Espírito Santo no Novo Testamento, e aí hoje nós vamos ver o Espírito Santo, então, no livro de Apocalipse. Então, vamos entender primeiro o livro de Apocalipse, uma breve
introdução aqui. Apocalipse vem do grego apocalupse, tá? Apo quer dizer afastar, levar para longe. E calupse ou caluma quer dizer véu. Então, apocalipse literalmente é afastar o véu, retirar o véu. Quando eu retiro o véu, o que que eu vejo? Eu tenho uma revelação, né? É um revelo. Eu afastei o véu e aí eu vejo o que tem por trás dele, eu vejo o que tem dentro dele. Então, Apocalipse nada mais é do que a revelação. E Apocalipse 1:1 já diz para a gente que essa é uma revelação de Jesus. A gente vai ler daqui a pouco esse verso. Quem é o escritor? O escritor é João, João o apóstolo, né? Aquele que escreveu o Evangelho de João, as 3 cartas, né? As 3 epístolas de João, João 1, 2 e 3, tá? Aquele que acompanhou Jesus, que era o apóstolo mais novo de Jesus e que a gente estima que quando ele começou a seguir Jesus, ele tinha apenas 17 anos. Então, ele tinha em torno de 20 anos quando Jesus morreu. E isso faz com que a gente tenha João vivendo até ali por volta do ano 97, 98 depois de Cristo, né? Então, ele viveu bastante. João escreve esse livro quando ele está exilado na ilha de Patmos. Patmos é uma ilha do mar Egeu, para onde eram levados prisioneiros políticos do Império Romano, né? Então, a gente tem o Império Romano dominando na época, o imperador era Domiciano. Domiciano talvez tenha sido o imperador que mais tenha um dos imperadores que mais perseguiu os cristãos, porque Domiciano ele dá início àquela coisa de adoração ao imperador. Então, o imperador passou a ser chamado de senhor, né? Então, se adorava. Então, ele começou a propagar a adoração ao imperador e, obviamente, João foi contrário a essa adoração. Por causa disso, João começou a ser perseguido, assim como os outros cristãos. Vocês sabem que a gente tem relatos, né, dos cristãos, dos escritos patrísticos. O que são escritos patrísticos? São escritos de pessoas que foram convertidas pelos apóstolos, ou seja, aquela primeiro grupo da igreja. Então, eles contam que João foi jogado uma vez num tacho de óleo fervente, mesmo assim ele não morreu. João, a gente sabe pelo relato da Bíblia que ele foi várias vezes açoitado. E aí, mais ou menos ali pelo ano 94, ele é mandado para a ilha de Patmos, ok? Para esse exílio. Aí tem gente que acha que a ilha de Patmos era uma ilha só para trabalhos forçados, na verdade não, era uma ilha que a pessoa não tinha acesso a nada, só se chegava lá de barco. Se você digitar Patmos no Google, você vai ver que é uma ilha linda, mas é uma ilha rochosa. Então você está lá longe de todo mundo que você ama, sem acesso à internet, sem Wi-Fi, né? Não dá para fazer videochamada. E você imagina João lá longe de todo mundo, idoso, né? Vamos lembrar que João aí devia já 20 mais já tinha aí na casa dos 80, era um senhorzinho já, né, João? E aí ele estava lá exilado de todo mundo. Por volta do ano 95, ele escreve o livro de Apocalipse, ele recebe essas revelações e ele escreve o livro de Apocalipse, tá? O imperador Domiciano deixou de reinar no ano 96, e aí o sucessor dele, que eu não me lembro quem é, deu o perdão para várias pessoas, né? João não era o único exilado lá na ilha de Patmos. A gente tem, inclusive, parentes de Domiciano. Se não me engano, uma cunhada dele estava exilada também. A gente tem vários exilados aí na ilha de Patmos. Eram levados os criminosos, aqueles que contrariavam o Império Romano, eram levados, né, para a ilha de Patmos.
Então, vamos ler Apocalipse 1:1, porque essa é a maior apresentação que o livro de Apocalipse dá para si mesmo, tá? Então, se eu quero saber o que é Apocalipse, tem gente que pensa assim, Apocalipse é um monte de previsões catastróficas. Não, Apocalipse é uma revelação. É claro que esse nome, ele acabou sendo ligado, então, ao que a gente chama de literatura apocalíptica, tá? Ele não é o único livro que é de literatura apocalíptica. Por exemplo, o capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse de Jesus, é Jesus revelando os acontecimentos do tempo do fim. A gente tem o livro de Daniel, né, que é uma literatura apocalíptica. E a gente tem muitos livros apócrifos, livros que são aceitos pela Igreja Católica e que são de literatura apocalíptica, tá? O fato deles serem apócrifos não quer dizer que a gente não possa lê-los. A gente pode ler, pode estudar, mas eles não estão num cânon bíblico, não necessariamente a gente acredita que eles foram inspirados, tá bom? Então, Apocalipse 1:1 diz assim: revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, aqui eu tenho, quem deu a revelação foi Deus, a revelação é de Jesus, Jesus enviou o anjo, e esse anjo notificou o servo João. Então, a gente tem toda a cadeia de transmissão da mensagem, ok? Algumas partes de Apocalipse são faladas pelo próprio Jesus, outras são por anjo, tá? Outra coisa importante, a palavra notificou, aí, no grego, ela é a palavra semaino. Semaino quer dizer que é uma revelação através de símbolos, tá? Então, vamos pensar no jogo imagem e ação. Jogo imagem e ação, eu faço a pessoa entender a palavra que eu quero que ela entenda através de símbolos. Então, no grego, jogar imagem em ação seria usar um semaino, ok? Aqui a gente entende já então por que que o livro do Apocalipse ele é cheio de símbolos, desenhos, é uma coisa fantástica. Eu pego coisas que, né, representações para poder ter um outro significado, ok? Então, é uma revelação de Jesus Cristo. Muito interessante que o termo Espírito Santo não aparece no livro, embora o Espírito Santo esteja aí por todo o livro, e é isso que a gente vai ver nas passagens que nós vamos ler agora, tá? Então, vamos lá. Então, a palavra pneuma, que é a palavra no grego, que quer dizer espírito, ela aparece 24 vezes no livro. 7 vezes ela aparece no plural, e dessas 7 vezes, 4 vezes se refere aos 7 espíritos, tá? A gente vai falar só sobre os 7 espíritos, que é um conceito bem importante. Outras 10 citações que estão no singular desse pneuma se referem ao Espírito Santo também. Então, nós vamos trabalhar algumas dessas passagens aqui, por quê? Porque o nosso objetivo é entender as funções do Espírito Santo, entender a ação dele na nossa vida, entender a ação dele na vida do profeta e na vida da igreja. Então, a gente entende através dessas passagens. Vamos, então, primeiro entender essa palavra, os 7 espíritos. Ela aparece primeiro já no capítulo 1, tá? E talvez o capítulo 1, aqui, esses versos 4 e 5, seja o que dá para a gente como é que eu poderia dizer? O melhor vislumbre
de realmente quem são, então, os 7 espíritos, tá bom? É o que ajuda mais a gente a entender. Então, vamos ler Apocalipse 1, verso 4 e 5, que diz assim: João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos pecados. Então, veja bem que Apocalipse, João está aqui dizendo para a gente que a gente tem, então, graça, ele está mandando uma saudação, ok? E essa saudação é da parte de quem? Aí ele cita 3 seres. Ele cita aquele que é, que era e que há de vir. Como que eu sei que esse não é Jesus? Porque depois ele cita Jesus, ok? Então ele fala daquele que é, que era e que há de vir. Então eu já penso que esse é o Deus, o Pai. Da parte dos 7 espíritos que se acham diante do trono daquele que é, que era e que há de vir, e da parte de Jesus Cristo. Ou seja, vocês perceberam que aqui eu estou tendo uma citação de 3 seres, eu estou colocando os 3 seres no mesmo nível, então aqui talvez seja a passagem que mais ajuda a gente a entender que os 7 espíritos é uma menção ao Espírito Santo. Mas, Ellen, 7 espíritos não teriam que ser 7 seres individuais? Vamos lembrar que o Apocalipse trabalha com simbologia. E se eu tenho simbologia, eu tenho que entender que o 7 aqui, ele tem um significado. O que é 7, né? Na literatura hebraica, judaica. O 7 é o significado de plenitude, de completo, ok? Então, eu tenho 7 dias da semana, eu tenho uma semana completa. Eu tenho 7 Espíritos de Deus, eu tenho a plenitude, o poder completo composto ali nesses 7 Espíritos, tá? A gente vai ler depois um verso de Isaías que mostra para a gente provavelmente de onde veio esse conceito dos 7 espíritos, tá? Então aqui você percebe, Jesus está saudando com graça e paz, Deus está saudando com graça e paz, e o que é esses 7 espíritos saudando com graça e paz? Então isso realmente leva a gente a entender que os 7 espíritos seria o Espírito Santo. Vamos virar algumas páginas e a gente vai para Apocalipse 3:1, que a gente vai ver, mais uma vez, os 7 espíritos sendo citados, e eles são citados num contexto muito significativo, tá? Na carta à igreja de Sardes, né? Na carta à igreja de Sardes, a gente sabe que Sardes era uma igreja ali da Ásia, né? Hoje é o que a gente é a moderna Turquia ali, a gente viu ali no mapinha. E aí o João escreve assim: ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives, mas está morto. Então, aqui, os 7 espíritos, eles são citados como 7 espíritos de Deus, ok? E é aquele que tem os 7 espíritos de Deus é que está mandando esse recado. Mas essa mensagem aqui, ela é bem importante, por quê? Porque olha o que está acontecendo com essa igreja. Essa igreja, ela tem uma aparência de viva, mas ela está morta. Ela tem nome de que está viva. É a igreja cristã, mas ela está morta. E é muito interessante o conceito dos 7 espíritos sendo citado aqui, porque o que a gente vai lembrar? De todas as vezes que a gente leu no Antigo Testamento
né, o Espírito Santo tendo o poder de reavivar, de trazer de volta à vida alguém. Então, quando é aquele que tem os 7 espíritos, que ele está dando esse recado, quando ele dá esse recado, ele já está dizendo, olha, se você quiser ser vivo de novo, você tem a quem recorrer. O Espírito Santo, ele pode te fazer reviver novamente. A gente viu aquela passagem, né, de Ezequiel lindíssima, que é a profecia dos ossos secos, né, a visão dos ossos secos no livro de Ezequiel, e a gente vê Ezequiel, Deus dizendo assim, profetiza sobre esses ossos, né, para que o Espírito entre e tal, e eles produzam carne, tendões e músculos, etc. E aí, no final, você vê eles todos revivendo, era o quê? Era uma profecia que mostrava, era uma visão que mostrava que Deus ainda ia fazer o povo de Israel se tornar um povo vivo espiritualmente, não morto espiritual, como eles estavam tendo. A próxima vez que a gente vê no livro de Apocalipse a presença dos 7 espíritos, já é no conceito da descrição do trono de Deus. João é chamado para o céu e lá ele tem uma visão do trono de Deus no céu, tá? No capítulo 4, Jesus ainda não está presente no campo de visão de João, ele só entra no capítulo 5, que ele se faz presente. Mas a gente tem a descrição aqui de Deus Pai no trono, ok? Ele está sentado no meio do trono, mas a gente tem, então, a presença dos 7 espíritos. Olha só, Apocalipse 4, 5. Diz assim, olha, do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Não é a primeira vez que a gente está vendo o Espírito Santo ser simbolizado com fogo, né? Não é a primeira vez. Então, ele pode ser simbolizado com uma pomba, ele pode ser simbolizado com água, essa água que traz vida, ele pode ser simbolizado como fogo que purifica, e aqui a gente vê mais uma vez esse simbolismo. Então, diz que diante do trono ardem 7 chamas, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, aqui a gente já vê a presença simbólica do Espírito Santo ali diante do trono, e lá em Apocalipse 3:1 a gente já viu, né, que é aquele que está diante do trono, né? A gente já viu, então, que ele, desculpa, foi em Apocalipse 1:4, né, está diante do trono. A gente viu isso, então. Lá em Apocalipse 5 e 6, a gente vê de novo uma outra representação do Espírito Santo. Vamos lembrar que aqui a gente está trabalhando com simbolismo, tá? Então, o fogo pode ser símbolo do Espírito Santo? Sim, é símbolo do Espírito Santo. Em Apocalipse 5, 6, a gente tem um outro simbolismo. Então, ele fala assim, ó. Então vi no meio do trono e dos seres viventes e entre os anciãos de pé um cordeiro. Ok, o cordeiro é Jesus, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Gente, essa passagem ela é muito significativa. O capítulo 5 de Apocalipse mostra a entronização de Jesus. Nós sabemos que Jesus veio à Terra como menino, encarnou em forma humana, se tornou Deus conosco, ele morre, ressuscita e sobe ao Pai. O sacrifício dele foi aceito, ele volta para a terra, passa 40 dias ali falando com os discípulos sobre o reino e etc. E depois ele sobe de novo. E existe uma ligação muito grande entre o capítulo 5 de Apocalipse com o capítulo 2 do livro de Atos.
porque a gente estima que a cena da coroação de Jesus se dá no céu no mesmo momento em que os discípulos recebem na terra o Espírito Santo em forma de línguas de fogo. Por quê? Olha o que fala assim, são 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. Olha a plenitude do Espírito Santo sendo derramada. E quem que diz que ia derramar? Jesus, ele diz, olha, eu vou rogar ao Pai, né, para ele enviar. Então, isso é um pedido de Jesus. Por que aqui fala que ele tem 7 olhos? 7 olhos, gente, quer dizer que ele vê todas as coisas, que ele tem essa onisciência, né? Ele vai estar com a igreja e ele vai ver todas as coisas. Apesar de que no português a gente vê assim, ó, ele tem 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus. No português, parece que os 7 Espíritos são somente os 7 olhos, mas no grego, como a gente não tem vírgula nem nada, é possível que a construção dessa frase esteja representando o Espírito Santo não só como 7 olhos, mas também como 7 chifres. Lembrando que chifre, em linguagem simbólica, é poder, tá, gente? Então, esse cordeiro, ele tem 7 chifres, ele tem todo o poder, ele tem 7 olhos, ele vê todas as coisas e ele envia os 7 Espíritos de Deus por toda a terra. Então, seria aqui um simbolismo de que realmente a Trindade tem todo o poder, tem toda a glória e consegue ver todas as coisas, né? Então, a gente tem aí esse simbolismo. E o pano de fundo para a gente entender por que 7 espíritos, a maioria dos teólogos concorda que Isaías 11, versos 1 e 2, pode ser um bom pano de fundo para isso, lembrando que o Novo Testamento, e principalmente o livro de Apocalipse, faz um resgate da literatura do Antigo Testamento. A gente tem links, a gente tem pontos de ligações muito firmes, inclusive citações mesmo do Antigo Testamento. Então, vamos ler Isaías 11, 1 e 2, que diz assim, olha, do trono de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes um renovo. Aqui a gente já sabe que é uma profecia, então, uma profecia messiânica, né? Que vai sair um renovo. Aí olha o que vai acontecer com esse renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, de conhecimento e de temor do Senhor. Contaram comigo? 7. 7 características. A plenitude do Espírito Santo estaria sobre Jesus, e aí a gente vê Jesus derramando essa plenitude do Espírito Santo também sobre o povo. E aqui a gente tem também aqui, quando a gente vê o Espírito do Senhor, sabedoria, entendimento, conselho, fortaleza, conhecimento e temor, a gente já começa a entender, então, qual é a função do Espírito Santo. Como é que fica uma pessoa quando ela está cheia do Espírito Santo? Então, ela fica uma pessoa temente a Deus, ela passa a ser uma pessoa forte espiritualmente, ela tem conhecimento, ela tem sabedoria, ela tem entendimento, né? É um representante legítimo de Deus. Então, esses 7 espíritos nada mais é do que seria, então, aí a plenitude, a integridade, a efetividade do Espírito Santo na vida do crente, na vida da igreja, porque a gente vê esses 7 espíritos. Primeiro, a gente tem esses 7 espíritos fazendo parte de uma profecia messiânica, ele estaria com Jesus. E aí, no capítulo 5 de Apocalipse, a gente vê ele sendo derramado sobre o povo, né? Ele vai ser derramado sobre toda a terra e a gente entende ali essa ligação com Atos 2 sendo derramado sobre os discípulos, sobre os apóstolos, lembrando que quando os apóstolos receberam o Espírito Santo, não estavam só os 12, né?
eles eram ali em torno de umas 120 pessoas em oração e todos ficaram cheios do Espírito Santo. A gente às vezes acredita que eram só os 12 e na verdade não era, a gente tinha ali mais de 100 pessoas que receberam o Espírito Santo e passaram a ter dom de línguas naquele momento do Pentecostes, né, que foi 50 dias depois da morte de Jesus e 10 dias mais ou menos depois que ele tinha subido ao céu. Vamos ver agora algumas passagens que trazem a palavra pneuma, tá? Algumas passagens, o que que elas falam sobre o Espírito Santo, né? O que que elas estão dizendo? Eu trouxe aqui, então, uma passagem para representar outras, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, seriam 7 passagens que têm o mesmo contexto, a gente vai ler só uma delas, tá? Apocalipse 2, 7. Porque todas vão dizer a mesma coisa, tá? Por que são 7 passagens? Porque são 7 igrejas, e todas as igrejas, você vai ouvir isso que a gente vai dizer aqui, olha. Então, Apocalipse 2, verso 7 diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aí vem com uma segunda mensagem, que aqui no caso é a mensagem para a igreja de Éfeso, que diz assim: ao vencedor, dá-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Se você ler o verso 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Verso 17, a mesma coisa. Então, gente, é muito significativo isso sendo repetido. No capítulo 1, quem é que aparece para João e que manda ele escrever as coisas que ele vai ver, ouvir, tudo? Quem é que está dando a mensagem? É o próprio Jesus. Ele vê Jesus glorificado, com vestes sacerdotais, coroado, cheio de glória, com os pés como bronze polido, dos olhos saíam como se fossem chamas de fogo, né? E toda aquela magnificência que João descreve Jesus, e Jesus começa a dar, então, o seu testemunho sobre as igrejas. Mas olha que interessante, ao final de cada mensagem, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso quer dizer, gente, que essa mensagem, ela também provém do Espírito Santo. Então, Jesus, quando ele anda no capítulo 1, no meio dos candelabros, né, dos 7 candelabros, está dizendo: olha, eu vou andar no meio da igreja. E isso é feito pela presença do Espírito Santo também. Então, o Espírito Santo está com essa igreja, ele traz uma mensagem para essa igreja, e essa mensagem, ela não se dissocia de Jesus. Qual é a função do Espírito Santo? Vamos lembrar mais uma vez que é glorificar a Cristo, né? O Espírito Santo, ele vem para apontar a Cristo como Salvador, tá? Então, aqui a gente vê o Espírito Santo trazendo essa mensagem e uma ligação íntima com a igreja cristã ao longo de todas as eras, porque a gente sabe que essas 7 igrejas do Apocalipse representam as igrejas de todas as eras, ok? Vamos ver as últimas mensagens que o Espírito Santo traz no livro de Apocalipse. Então, ele traz aqui as mensagens para as 7 igrejas, mas ele traz algumas mensagens que são, assim, mensagens de finalização. Essas mensagens, uma está lá em Apocalipse 14, 13, tá? Que é um verso que está depois da tríplice mensagem angélica, né? Quem já estudou Apocalipse lembra. A mensagem que tem que ser dada para o mundo nesse momento prévio da volta de Jesus. E a gente tem, assim que termina a tríplice mensagem angélica, a gente tem o verso 13. E olha o que o Espírito diz. Ele fala assim, olha: então ouvi a voz do céu dizendo: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Então, o Espírito está trazendo aqui, gente, primeiro, uma palavra de conforto e uma palavra de certeza.
bem-aventurado, né? Então, feliz. Aqui, essa felicidade, esse bem-aventurado é aquele que tem a felicidade, a alegria da salvação. Então, bem-aventurados os mortos, que desde agora morrem. Desde agora o quê? Desde agora da pregação da tríplice mensagem angélica. Então, eu tenho do verso 1 até o verso, do verso 6 até o verso 12, a mensagem está sendo levada por esse grupo de pessoas, né? Vi um anjo voando no meio do céu, trazendo o evangelho eterno. E aí ele vem com uma mensagem para toda tribo, língua e povo. E aí, depois que dá essa mensagem, no contexto de quem está divulgando essa mensagem, o Espírito diz assim, olha, bem-aventurado aqueles que descansam no Senhor, que eles vão descansar das suas fadigas e as suas obras os acompanham. Isso quer dizer o seguinte, olha, vai ficar registrado nos livros que vocês pregaram essa mensagem, que vocês divulgaram essa mensagem, que vocês ajudaram a salvar outras pessoas. E aí dá a essas pessoas dizendo, olha, podem morrer, porque por ocasião da segunda vinda de Cristo, vocês vão receber a recompensa, né? Claro que isso aqui estou trazendo um monte de conceito que a gente já viu em outros tipos de assunto, mas é só para a gente entender esse contexto. Então, uma das últimas mensagens do Espírito no livro do Apocalipse é essa: bem-aventurado aqueles que desde agora morrem no Senhor, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. E aí, lá no capítulo 22, verso 17, já assim, saindo mesmo, né? Saindo do livro de Apocalipse, terminando o livro de Apocalipse, né? A gente tem o Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve, diga, vem. E aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Então, o Espírito aqui na sua mensagem de despedida, o que ele está clamando? Para que Jesus volte. O que é a noiva? Quem é a noiva? A igreja, né? No contexto de figuração, de simbolismo, a noiva sempre é a igreja de Cristo. Então, a noiva, ela diz, vem. E você que está ouvindo essa mensagem tem que dizer o quê? Vem, né? E aquele que tem sede, venha, e quem quiser receba de graça a água da vida. Então, seria aí esse último recado do Espírito Santo. Ele prepara essa igreja para estar santa, irrepreensível, esperando Cristo, mas ele clama junto com essa igreja também, para que Jesus volte, né? Então, o livro de Apocalipse, ele termina com esse pedido, né? Lá no verso 20, João diz que, ele fala assim, olha, aquele que dá testemunho dessas coisas diz, certamente venho sem demora. E aí João exclama, amém, vem Senhor Jesus. Então aqui João ecoa a exclamação, né, do Espírito Santo e da igreja. Então a gente tem o Espírito Santo entregando mensagens importantes para a igreja, a gente tem o Espírito Santo vivificando a igreja, a gente tem o Espírito Santo capacitando a igreja, dando ali qual é a verdadeira missão da igreja, e nós temos o Espírito Santo também fazendo com que essa igreja anseie pela volta de Jesus, né? Então a gente vai vendo a função do Espírito Santo, e aqui eu estou vendo muito a função do Espírito Santo na igreja, no corpo de Cristo como um todo, né? Embora, se o Espírito Santo habita em mim, eu, como ser individual, eu também vou clamar para que Cristo venha o mais rápido possível. Um outro conceito, e vai ser o nosso último conceito aqui estudado, que ele está presente no livro de Apocalipse, que talvez seja um dos conceitos mais importantes, né, sobre a questão do Espírito Santo no livro de Apocalipse, é a questão do espírito de profecia. Então, vamos lá para o Apocalipse 19, verso 10.
Então, a gente sabe o que é o espírito de profecia, né? O espírito de profecia é o quê? É o dom outorgado pelo Espírito Santo para que a pessoa anuncie as palavras de Jesus, ok? As palavras de Deus, né? E lá no capítulo 19, João estava recebendo a visão e um anjo, né? Vamos ler o verso 9 para a gente poder entender. Ele diz assim, olha, então me falou o anjo, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, estas palavras verdadeiras, desculpa, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aí João ficou tão empolgado com aquela mensagem, que o que ele faz? Ele se prostra, ele fala assim, prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Só que era um anjo, né, gente? E aí o anjo diz assim, vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus, ou seja, as palavras de Jesus, aquilo que Jesus revela, é o espírito de profecia. Então, a gente vê aqui o Espírito Santo inserido no dom que é dado ao profeta para falar as palavras de Jesus, para falar as palavras de Deus, ok? Lembrando que a gente, claro, a gente divide as funções da Trindade, mas a gente tem que lembrar que eles são três em um só propósito, né? Um só anseio, uma só vontade, com as mesmas características. Mas a Bíblia mostra para a gente a Trindade agindo de formas diferentes, todas elas cooperando para a nossa salvação. Então, o testemunho de Jesus seria o espírito de profecia. E aqui, então, a gente vê que o Espírito Santo, ele fala por meio dos profetas, ele dá o dom de profecia, ele revela e ele inspira os profetas. A gente vê isso muito claramente no livro de Apocalipse, a gente vê isso por toda a Bíblia, né? A gente vê a Bíblia dizendo que homens santos falaram, inspirados, né, da parte de Deus, inspirados pelo Espírito Santo. Então, a gente sabe que a Bíblia, ela é a palavra de Deus, escrita por homens, escrita em linguagem humana, tá? Então, assim, como adventistas, nós acreditamos que a Bíblia é a palavra de Deus, e não que a Bíblia contém a palavra de Deus. Porque quando a gente diz que contém, quer dizer que somente algumas partes são a palavra de Deus e outras não. Nós acreditamos que toda a Bíblia, como dizem os escritores bíblicos, é útil para o ensino, para a repreensão, para guiar, né, na palavra. Nós sabemos que o Espírito Santo ele viria para nos guiar a toda a verdade, viria para nos apontar a Cristo, e uma dessas maneiras pelas quais ele aponta a Cristo é pelo espírito de profecia, o espírito de profecia que faz revelações, que revela aquilo que Deus tem para nos dizer. Tem alguém com alguma dúvida? Todos bem caladinhos, tão comportados hoje. Nossa aula de hoje era uma aula menor, então nossa aula já terminou. Se vocês não têm dúvidas, vou mais uma vez, então, lembrar que essa é a nossa última aula de 2021, tá? Nós vamos ter pelo menos 4 domingos de recesso. Lembrando que domingo que vem, gente, a gente tem a cantata. Vou colocar para vocês nos grupos o banner da nossa cantata. Então, domingo que vem às 18 a gente tem, no sábado às 18 a gente tem, e na sexta às 20 horas. Então, serão 3 dias de apresentação, exatamente a mesma cantata. Se você for num dia, não precisa ir nos outros, tá? Uma cantata linda de Natal,
com orquestra, o coral já está ensaiando há mais de 3 meses, acho que vai ser realmente algo muito bonito, muito solene, para a gente viver esse momento e se inspirar nesse momento aí de Natal. Então, no fim de semana que vem, a gente tem a cantata, no outro fim de semana é Natal, no outro fim de semana Ano Novo, e no outro eu ainda vou estar viajando, então vocês vão ter um recesso enorme, tá bom? Vamos, então, orar para a gente finalizar, e aí eu mando para vocês os materiais no grupo, tá bom? Professora, Oi! eu tenho uma dúvida assim, Diga. aquela estátua que botaram lá na ONU, é verdade que ela é a besta do Apocalipse? É não, amor, não O que é é. aquilo lá? Olha, a tua pergunta é muito boa, né? Assim, eu, na verdade, fiquei sabendo porque causou uma polêmica, né? Na verdade, o que que é aquilo Pois lá? é. Aquilo lá é Hum, um felino, agora eu não me lembro se é um tigre ou... Tinha parece uma cara de onça, né? Aí isso, tem ela é uma tipo uma asa onça, só que com um ela rabo tem de asas dragão. de águia. Aquilo é um animal pertencente ao folclore mexicano. Ela não tem Porque ela nada veio a do ver. México, né? Hã? Ela veio do México, né? Foi Sim, é feita um lá no México. presente do governo mexicano para simbolizar as raízes mexicanas. Seria a mesma Hum. coisa do governo brasileiro doar um saci pererê, Ah, entendeu? entendi. Não tem nada a ver com a besta do Apocalipse. A besta do Apocalipse, ela tem um. Deixa eu mostrar, deixa eu ler aqui em Apocalipse 13, para poder te ver, para você ver que ela, na verdade, não é aquele mesmo animal. Olha só. A Hum. besta que viera semelhante ao leopardo, então o animal lá não é um leopardo, tá? Apesar de ser um felino, não é um leopardo, com pés de urso. O bichinho lá tem pés de felino, o mesmo bicho, na verdade, a única coisa que ele tem de diferente são as asas, tá? O E rabo ele dele não é de dragão, não, é o rabo dele normal, então, né? é o Aquele rabo rabo de... dele normal e com boca de leão, entendeu? Hum, Então a besta do Apocalipse, ela é semelhante ao leopardo, ela tem pé de urso e boca de leão. Aqui não fala que ela tem asas. Essa besta aqui não fala de asas, de águia nela. Então, não é a mesma descrição, entendeu? Mas, na ele- verdade, hum. um bicho, é uma figura de mito folclórico mexicano, entendeu? Ah, Então, a gente entendi. pode pensar, é a mesma coisa da gente, por exemplo, colocar uma cuca. Ah, Ah, eu vou dar uma cuca de presente para as Nações Unidas. Eu vou dar um boto cor-de-rosa, entendeu? entendi. Qual é aquele ser da floresta que tem os pés para trás aqui no Amazonas? Curupira. Curupira, O tipo, seria a curupira. mesma coisa do governador Wilson Lima querer homenagear alguém e mandar uma estátua do Curupira, entendeu? Não tem a ver com previsão. E a gente tem que lembrar que no Apocalipse, isso aqui é o quê? É uma simbologia para mostrar um poder. Não é uma figura real, é um poder que reinou, né, sobre a terra e perseguiu a igreja por 1260 anos durante a Idade Média, que é o poderio da Igreja Católica Romana, tá? Na Eles sua estão versão da comparando, Idade né, Média. Oi? eles comparam com os 4 reinos, né, que tiveram predominância na Terra, né? Isso, porque o pessoal está tentando Os misturar o quatro que reinos. diz Daniel com o que diz Apocalipse. Esses 4 reinos, Uhum. lembrar lá de Daniel, então a gente tem o leão com asas, que era a Babilônia, aí a gente tem um leopardo com 4 asas, que era a Grécia, a gente tem um urso que tinha um lado maior que o outro, entendeu? Então aí o pessoal está Ah, fazendo mistura, mas na verdade aquele animal lá é só um felino com asas,
É só isso, ele não Aham. é a junção de várias bestas apocalípticas, não. Tá bom? Então tá, obrigada. Por nada. Mas valeu pela dúvida. Eu vi vários vídeos, inclusive vídeo muito bom no canal do YouTube do Fala Sério Pastor, no canal do Michelson Borges, todo explicando isso. Achei muito interessante a explicação, porque eles realmente tomam tempo, explicam direitinho, depois vale a pena assistir. Mas normalmente as pessoas que conhecem pouco aí acabam vendo um negócio um pouquinho mais esquisito, já acha, né, que é alguma coisa. Mas obrigada, Nina. Vamos Eu vou orar. assistir, eu vou assistir. Então tá bom. Tá, Então tá. tá. Vamos orar então. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, porque o teu Santo Espírito é derramado sobre nós a cada dia. Jesus o prometeu, nós podemos contar com ele todos os dias, trabalhando pela nossa salvação, trabalhando na nossa santificação diária, na nossa entrega a Ti. Pedimos, Pai, que o Teu Santo Espírito continue realmente trabalhando conosco todos os dias, para que possamos estar cada vez mais próximos de Ti, mais interessados em ouvir e estudar a Tua palavra. Obrigada por tudo, seja com todos os nossos amigos que estão aqui, com aqueles que vão ver posteriormente essa aula. Seja para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém.